Está no All Daily Fins, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 10 de junho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, OpenAI entra com pedido de IPO. Em mundo, Estados Unidos acusam empresas de colaborar com o exército chinês. Já no Brasil, PGR deve negar nova delação de Vorcaro. Muita coisa importante pra gente conversar hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. No mundo dos negócios, a OpenAI acaba de completar a chamada tríplice coroa dos IPOs. A dona do ChatGPT entrou com um pedido confidencial de abertura de capital junto à SEC, que é tipo a CVM americana. Com isso, a empresa virou a terceira gigante de tecnologia em menos de um mês a buscar listagem nos Estados Unidos, depois de SpaceX e Anthropic. E o tamanho dessa fila impressiona, viu, Branco? A OpenAI mira uma avaliação de $1 trilhão, e somadas, as 3 gigantes formam um pipeline de aproximadamente 3,6 trilhões. Só que aqui vale citar que esse pedido não significa que a OpenAI vai abrir capital agora. Na prática, ela só deixa a empresa preparada para acelerar o IPO caso a janela de mercado fique favorável. E a própria companhia já indicou que não tem pressa, dizendo que ainda existem decisões a serem tomadas que são mais fáceis como empresa privada. E o pano de fundo aqui é bem claro. A OpenAI deve gastar cerca de $600 bilhões em infraestrutura de IA até 2030, incluindo chips, data centers e energia. Então, antes de dar lucro, a empresa ainda deve queimar muito caixa. Por isso, abrir capital seria uma forma de levantar mais recursos para financiar essa expansão. Agora vem aquela pergunta que muita gente faz nessas horas. Vale a pena entrar nas ofertas? Olhando a história recente, é melhor ter cautela. Um estudo analisou 30 grandes IPOs de tecnologia dos últimos 15 anos e mostrou que as ações caíram em média 55% no primeiro ano de negociação. Por outro lado, esses casos têm um ingrediente diferente. SpaceX, Anthropic e OpenAI chegam no momento em que os investidores estão cada vez mais voltados à inteligência artificial. Então, existe apetite, narrativa forte e muita expectativa. Pois é, Andrezinho, no fim das contas, só o tempo vai dizer se receitas e lucros vão conseguir justificar essas avaliações históricas. Mas com esse novo capítulo dos IPOs de tecnologia fechada, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, os Estados Unidos acenderam um alerta contra algumas das maiores empresas da China. O Departamento de Guerra americano atualizou a lista de companhias que, segundo o governo, colaboram com militares chineses e ajudam o exército da China. E a gente não está falando de nome pequeno, não. Ao todo, a nova versão da lista tem 188 empresas e inclui gigantes como Baidu, Alibaba e até mesmo a BYD, que nesse ano superou a Tesla como maior fabricante de carros elétricos do mundo. E no campo da inteligência artificial, o peso também é grande. Na China, Alibaba e Baidu ocupam um papel parecido com o de empresas como Microsoft, Google e Amazon nos Estados Unidos. Ou seja, são empresas centrais na disputa tecnológica global. Agora, é importante explicar o que essa entrada na lista significa na prática. Ela não equivale a sanções nem a uma proibição de negócios nos Estados Unidos, mas a partir do fim de junho, o Departamento de Guerra americano ficará proibido de contratar diretamente essas empresas. E em 2027, essa restrição também passa a valer para compras feitas por meio de terceiros. E mesmo sem ser uma sanção direta, o recado para o mercado é negativo. Essas empresas passam a ser vistas com mais desconfiança, podem enfrentar mais fiscalização e também podem perder negócios com fornecedores que não queiram se associar a nomes considerados
sensíveis para a segurança dos americanos. E olhando para o tabuleiro geopolítico, esse movimento veio poucas semanas depois de Trump se encontrar com Xi Jinping, numa reunião que tinha alimentado as expectativas de estabilização nas relações entre os dois países. Só que no fim das contas, a disputa entre as duas maiores economias do mundo vai muito além de tarifas e negociações comerciais. Ela já avança sobre áreas estratégicas como inteligência artificial, veículos elétricos e sistemas autônomos. Mas com esse panorama internacional fechado, vamos direto agora para o noticiário aqui do Brasil. Começando o Bloco de Brasil, a nova proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro no caso Master deve ser rejeitada pela Procuradoria-Geral da República. Ainda não existe uma negativa formal, mas procuradores e investigadores dizem que esse é hoje o cenário mais provável. E o ponto central aqui é a falta de provas e de novidades, Branco. A avaliação é que Vorcaro não trouxe fatos inéditos nem documentos que ajudem de verdade a investigação. Até os relatos de repasses ao senador Ciro Nogueira, do PP, são vistos mais como uma tentativa de explicar a versão dele do que como uma contribuição real para o caso. E tem outro obstáculo importante nessa história, que é a liquidação do Master. Alguns documentos considerados essenciais ficaram na contabilidade do banco e agora estão fora do acesso direto de Vorcaro. Do outro lado, os interlocutores de Vorcaro contestam essa leitura. Eles dizem que o banqueiro ampliou a proposta e que tem sim colaborado com informações sobre o Master e sobre suas relações políticas. E em paralelo a tudo isso, ontem, dia 9, o Intercept Brasil revelou novos documentos sobre o financiamento de Dark Horse, que é o filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Segundo a reportagem, a produção envolveu uma operação de quase 24 milhões de dólares. E o detalhe é que parte desse dinheiro teria ido para um fundo controlado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro. A operação teria contado ainda com o intermédio de Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro. E para fechar esse capítulo, teve mais uma frente nessa história. A Justiça das Bahamas reconheceu a liquidação do banco e abriu caminho para buscar recursos que a instituição possa ter no paraíso fiscal. Pois é, Branco, o caso Master segue abrindo novas pontas, com delação em cheque, bastidores políticos e busca por recursos fora do país. Mas agora, com esse bloco de Brasil fechado, bora conferir o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo Brasil. Nessa terça, depois de 3 quedas seguidas, o Ibovespa voltou a operar no positivo. O índice fechou em alta de 0,68% aos 169.814 pontos. Entre os destaques do dia apareceram as construtoras, beneficiadas por um relatório favorável do JP Morgan. O banco elevou sua recomendação para a Cury, que avançou 4,17%, e para a Direcional, que subiu 4,47%. Já a Tenda, mantida como favorita pelo banco, teve alta de 5,67%. Na mesma direção, a Braskem subiu 3,82%, depois de eleger Elcio Tokeshi, sócio da IG4 Capital, como novo CEO. A mudança acontece após a IG4 assumir a participação da Novonor na petroquímica. No exterior, apesar dos sinais contraditórios sobre a guerra no Oriente Médio, o petróleo Brent recuou 2,97% para $91,45. Pesou sobre a commodity a fala do secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, de que o tráfego de navios está aumentando significativamente no Estreito de Hormuz. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,26%, enquanto o Nasdaq recuou 0,97%. Na ponta negativa, a Apple caiu 3,64%, depois que seus últimos anúncios de inteligência artificial não empolgaram os investidores. Para fechar, o dólar terminou no 0 a 0, cotado a R$ 5,18. E agora que fechamos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não.
então já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!